Prelo. Gente, Prelo é uma impressora pré-histórica, tá? Aí nessa época aqui já não precisava mais copiar. Você não já viu pelo menos um mimeógrafo aqui? Não, você botava um papel assim, aí rodava, mais ou menos, mais rudimentado do que aquilo ainda. Delas não, né? Tá? Mas tem ainda umas situações meio em museus, você consegue encontrar. Hoje não. Dava as provas no mimeógrafo. Da idade do feijão. Esse aqui é da idade do vô do Sérgio. O Prelo é uma impressora pré-histórica. Tem certeza que ele estava lá, tá? Aqui tem a data aqui na nossa apostila, ó. 1450 depois de Cristo. Aí, tá? Sérgio, mais ou menos a idade que você nasceu. Eu nem nasci nessa época, não. Tem certeza? Então, as reproduções da palavra de Deus começaram a ser um pouco mais fáceis. Hoje não. Hoje, por exemplo, você tem a Bíblia impressa, digital, um monte de versão traduzida, gente, para mais de 2.900 e não sei quantas línguas diferentes. Mas ainda não atingiu o mundo inteiro, tá? Estima-se aí que exista em volta do mundo quase 5.000 dialetos diferentes. E não tem a Bíblia escrita na linguagem de todo mundo ainda, mas já bem mais da metade. Estima-se aí que a Bíblia já foi escrita para quase 3.000 idiomas diferentes e o mundo tem quase 5.000 idiomas diferentes. Jesus está voltando breve. Ele falou, quando alcançasse todo mundo. Agora, mesmo assim tem a linguagem universal, né? Por exemplo, o inglês tem. Muita gente que tem. O inglês é dito como linguagem universal, hoje o espanhol, a segunda. Então isso já atinge uma boa parte. Então a palavra ela está acessível. Ela está acessível para muita gente. Já está uns 90, quase por cento já. 80, 90. Por aí, tá? Por aí. Não sei o número ao certo, não, mas eu sei que é quase 5.000 dialetos diferentes, né? E a Bíblia já está quase 3.000 línguas diferentes, tá? Desde a original dela, foi escrito lá em hebreu, em aramaico, o Novo Testamento em grego, agora já está aí praticamente acessível para qualquer um na face da terra. Quanto ao aspecto de difusão da sua palavra, Deus tem abençoado maravilhosamente, através dos milhões de exemplares impressos, com a rapidez e facilidade em muitos pontos do globo. A distribuição e a disseminação da Bíblia, ou apenas do Novo Testamento, número maior de pessoas vem sendo alcançado. Como eu falei, tem muita gente hoje que tem acesso à palavra, principalmente porque isso aqui agora está indo muito em áudio e vídeo também, não tem só a parte impressa. Graças também ao processo alcançado no campo da invenção e da tecnologia, como já falamos, hoje podemos transportar com toda a comunidade um exemplar de uma Bíblia, coisa impossível nos tempos primitivos. Ainda hoje, devido aos ritos tradicionais, os rolos sagrados das escrituras hebraicas continuam nas sinagogas judaicas. Sim, tá? Ainda tem os originais da Bíblia em Israel, alguns canos estão no Vaticano, tá? Guardado as 7 chaves, mas ainda existe o original dos rolos. Alguns se perderam ao longo do tempo também. E o vocábulo Bíblia? Onde é que está escrito Bíblia na Bíblia? Onde se encontra a palavra Bíblia na Bíblia? Em lugar nenhum, tá? A palavra Bíblia não se encontra na Bíblia. A Bíblia não se remete a ela mesma como Bíblia, tá? Ela vai falar Sagradas Escrituras, Palavra de Deus, ou somente Escritura. Mas você não vai encontrar a palavra Bíblia na Bíblia. Só na Bíblia... capa. Oi? Só na capa. Só na capa, né? De Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar esse vocábulo. Na verdade, a palavra Bíblia, como está dizendo aqui, o termo Bíblia não se encontra nas Escrituras Sagradas, consta apenas na capa, como o Ed falou, mas não no texto. Da onde, pois, vem esse vocábulo? Vem do grego, tá bom? Tá? É Biblion, que significa coleção de livros. Por isso que vem a palavra Bíblia. Mas você não vai encontrar Bíblia dentro da Bíblia. Normalmente, quando o Senhor quer fazer menção à sua palavra, ele vai falar Escrituras, Sagradas Escrituras, buscar na lei do Senhor, ou no livro do Senhor, mais o que? Você lembra aqui? Oráculo de Deus, enfim, tem muitas situações que ele fala da palavra Bíblia como se só não. Tá? Ó, a palavra Bíblia, que é uma forma plural derivada do grego Biblios, ou Biblion, mostra o significado de rolo ou livro. Biblion, no caso normativo e acusativo de plural, assume a forma Bíblia, que significa livros.
No latim medieval é usado como palavra singular, ou seja, uma coleção de livros. A Bíblia é uma coleção de livros, como nós temos aqui o Novo e o Velho Testamento. O rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado de biblion. E vários desses formavam uma Bíblia. A gente falou no início, cada livro desse aqui era um rolo. Hoje está tudo compilado aqui e aqui, que fica muito mais fácil. É daí que vem a palavra biblioteca. Tá? Portanto, literalmente a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos. Com a invenção do papel, desapareceram os rolos e a palavra Bíblios deu origem ao livro, como se vê em biblioteca, bibliografia, bibliógrafo. É consenso entre os doutos no assunto que o nome Bíblia foi primeiramente aplicado às Sagradas Escrituras por João Crisóstomo, patriarca de Constantinopla, no século IV da nossa era. Foi a primeira vez que se usou a palavra Bíblia para definir a reunião da palavra de Deus em livros. Tá? Então você vê que até pouco tempo se falava Bíblia. Ninguém chegava lá no templo, vamos ler a Bíblia hoje? Não. Tá? Vamos ver a lei de Deus, as escrituras. Os fariseus então gostavam muito de falar da lei, né? Vamos que está na lei isso? É a lei que diz assim? Devido às escrituras constituírem uma unidade perfeita, a palavra Bíblia, sendo uma forma plural, como acabamos de ver, passou a ser singular, ou seja, o livro. Tá? Então, na verdade, apesar da palavra Bíblia significar uma coleção de livros, para nós ela é apenas um livro, a palavra de Deus. Ela tem um significado singular para nós. Ela é um livro que remete aqui várias histórias de vários autores diferentes, mas com uma única inspiração vinda de Deus. Entre inúmeros outros nomes mais comuns, a Bíblia emprega a si mesma. Os nomes canônicos, como eu te falei, são esses aqui, ó. Na Escrituras, aí tem um exemplo aqui em Mateus 21:12. Perguntou-lhes Jesus: nunca leste nas Escrituras? Jesus está falando da palavra de Deus. A pedra que os construtores rejeitam, essa veio ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus falando dele mesmo, inclusive. Sagradas Escrituras, está em Romanos 1:2. O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras. Livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará. Está em Isaías 34:16. Palavra de Deus. Também tem em Hebreus 4. Oráculo de Deus. Enfim, você vê que a Bíblia não se revela ela mesma como Bíblia, mas com esses elementos aí. E a estrutura da Bíblia? Isso aqui a maioria sabe, né? Mas vamos tirar alguns conceitos interessantes aqui. Ela foi dividida em 2 testamentos. O Antigo, ao todo ela tem 66 livros. A nossa, tá? A Bíblia Católica ela tem 7 livros a mais. Depois eu falo um pouquinho sobre ele. Nossa Bíblia tem 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo. E esses 66 livros, como falei, e a revista está enfatizando aqui, foram escritos em épocas diferentes, por mais de 40 pessoas diferentes, compilados juntos, e eles se completam e não tem uma única contradição. Essa é a Bíblia, tá? Aqui está um dos milagres da Bíblia, tá? O texto está falando aqui, ó, esses autores eles pertenciam às mais variadas profissões, ou seja, era gente, tem médico que escreveu a Bíblia, tem médico que escreveu a Bíblia, tem agricultor, rei, tem de tudo, tá? Tudo. E eles se completam. Né? A palavra testamento, gente, é do termo grego diatek, e significa aliança ou concerto. Então nós temos 2 testamentos, o antigo concerto e o novo concerto, ou a antiga aliança e a nova aliança. O testamento, o que é um testamento? Tá? Testamento, no nosso português claro hoje, se você na parte de direito, assim, testamento é um papel onde retrata que é a última vontade de alguém que já morreu. Tá? Então você tem aqui o testamento, na verdade, está dizendo ali as últimas vontades do Criador para que se cumprisse tudo aquilo que ele quer. Você tem o Antigo Testamento, as vontades de Deus escritas ali, você tem o Novo Testamento, já mais enfatizando a pessoa de Jesus Cristo como um só. O Velho Testamento fala de Jesus,
mas a presença de Deus ela é mais massiva. Você vê um Deus todo-poderoso sendo entoado em vários nomes, tá? Hoje a gente estudar a doutrina de Deus, você vê que durante vários momentos você tem Deus chamado de várias formas diferentes, dependendo daquilo que ele estava fazendo no momento. E não se vai para o Novo Testamento, aí já entra a pessoa de Jesus e do Espírito Santo. Então você tem um Novo Testamento e um Antigo Testamento. E a divisão desse Antigo Testamento, tá? Isso aqui que é importante de saber, e aí fica de dever de casa para vocês depois decorarem, tá? Tem que saber mesmo. Eu tenho aí as características. No Antigo Testamento, os livros da lei, tá? Eu tenho os livros históricos, poéticos e proféticos. O Antigo Testamento vai ser dividido dessa forma. O Antigo Testamento tem 39 livros, dividido em 4 grupos. 4 grupos. Precisa decorar todos? Calma, com calma você chega lá, na hora que você vai manuseando a Bíblia. Mas pelo menos as classificações, tá? Vocês têm os primeiros livros, que são os livros da lei. Agora eu vou falar o que fala cada um deles, ou pelo menos no geral. Depois, os livros históricos, vai contar a história de alguma coisa. Depois, poéticos e os proféticos. Quais são os livros da lei? Os 5 primeiros. Tá? O Pentateuco, a lei, Torá, tá? São os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis. Por Moisés. Há controvérsias em alguns, tá? Por exemplo, nesses livros aqui relatam a morte de Moisés? Eu acho que relata, gente. Conta. Em Gênesis, Êxodo aqui, vai mostrar como Moisés morreu, não vai? Moisés morreu? Tá. Moisés morreu. Não. Moisés morreu. Moisés? Se ele morreu, por que não acharam o corpo dele? Porque o próprio anjo escondeu quando Lúcifer queria pegar. Tá lá em Judas. Para ser idolatrado. Tá? Agora, Deus o ressuscitou. Depois ele desceu. Aí outra história, a gente já comentou sobre isso. Mas ele morreu. Tanto é que o próprio Deus falou: você tá vendo a terra ali? Você não, tá, meu amigo? Você não entra, não. Algumas traduções falam que Deus deu um beijo, tomou para si. Mas o corpo dele apareceu. Tanto é que Satanás queria pegar o corpo de Moisés. O que aconteceu então? O arcanjo Miguel desceu para poder pegar o corpo de Moisés e guardar. E aí tem N linhas de pensamento para isso. A primeira, porque Moisés desceria no Monte da Transfiguração. A segunda, provavelmente ele é uma das 2 testemunhas do Apocalipse. Agora que ele morreu, entendeu? Diferente de Elias, que a palavra é clara, foi arrebatado vivo, ou de Enoque. Tá? Agora que ele morreu, Deus é poderoso para ressuscitar ele de volta? Claro, mas ele morreu. Tá? Agora ele está morto, é outra história. Mas ele morreu, até porque Satanás queria pegar o corpo dele. Tá claro lá em Judas capítulo 9, depois você pode dar uma lidinha lá. Aí o arcanjo Miguel chega e se fala: o Senhor te repreenda. Você vê que Miguel não quis nem entrar em confronto com Satanás. Não, o Senhor se repreenda, o capeta, ó, enfiou o rabo entre as pernas e saiu de lá. Mas enfim, por que eu estou te falando que há uma controvérsia entre Moisés escreveu todos esses livros? Aqui tem um relato, por exemplo, dessa passagem. Como é que ele vai escrever a própria morte? Como é que ele relatou a própria morte, como é que ele ia morrer? Então há fragmentos, evidentemente, dentro. A autoria, no geral, é de Moisés. Mas há fragmentos aí que foram compilados e acrescentados ao longo dos livros, tá bom? Não quer dizer que Moisés escreveu de Gênesis a Deuteronômio cada linha. Houve contribuições posteriores. Até porque esses livros aqui tratam de acontecimentos pós-morte de Moisés. Eu tô um pouquinho à frente. Um pouquinho à frente aqui no estudo aqui. Eu gosto de ir estudando e já fazendo as lições. Tá. Aí assinar em coluna A com coluna B, parará, pororô. Escrito por Moisés e composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia. Sim, ó, Moisés é o que eu estou falando. Aqui eu estou. Moisés é o principal autor. Não quer dizer, que eu quero deixar claro, que todas as linhas de Gênesis a Deuteronômio foram escritas por eles. Há contribuições aí, tá bom? Por isso que a gente sempre tem que ter uma visão além daquilo que está na nossa frente. Às vezes a revista é um pouco sistemática e até resumida em determinados pontos. Aí eu trouxe até, por exemplo, algumas situações. Tem coisas que aconteceram e esses livros eles não são proféticos, eles são de lei.
Ele não tem característica de mostrar o futuro. Tem coisa lá que Moisés não viveu para escrever. Tá? Provavelmente foi completado, mas a autoria, a essência do livro, vou falar em porcentagem para você entender, 80% sim, foi ele, Moisés, que escreveu. Então você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São livros das leis, é o Pentateuco ou a Torá lá dos judeus. Aí vem os históricos, vai contar história. São 12, tá? O item 2 diz aí para vocês, a revista foi um pouco enxuta, fala assim, de Josué a Esther. Mas depois aqui, ó, gente, aqui atrás na página 15 e 18 tem uma tabelinha mostrando todos os livros, tá? São 12 livros, começa aí vou voltar para onde eu tava. De Josué e vai até o livro da rainha Esther. Ele vai contar praticamente a história de Israel em todas as suas etapas. Primeiro, Israel era uma teocracia. O que quer dizer isso? Teo, Deus. Cracia, tá? É governo. É o governo de Deus. Deus literalmente governava Israel e usava para isso a época de juízes. Então começou ali para Josué, aí você vem primeiro juiz, segundo juiz. O povo não quis, né? Então o que o povo queria? Olhava para um lado, só via rei. Olhava para outro vizinho, só vinha rei. Chegou lá, não, eu quero rei também. Todo mundo tem rei, por que a gente não tem rei? Aí chegou lá para Samuel, né? Foi um dos últimos, foi o último juiz, né? Não, dá certo mais não, tá? Nosso vizinho aqui tem rei, aqui tem rei, eu quero rei também. Aí entrou então a monarquia, Deus levantou Saul, Davi, Salomão, aí começou a monarquia de Israel, esses livros contam isso também, até que depois que Salomão morreu, o que aconteceu? O reino de Israel se dividiu. Nós também estudamos isso, tá? Houve uma guerra civil, literalmente na época, os irmãos lá não se entenderam, o reino se dividiu, as 12 tribos, 10 foram para um lado e 2 foram para o outro. As 10 ficaram com o reino de Israel, o reino norte, e as 2, Judá e Benjamim, ficaram com o reino sul, com capital em Jerusalém. Aí você vai ter toda a história da divisão do reino e a término desses reinos, porque não duraram também, nós estudamos isso no livro dos profetas. Israel, reino norte, terminou com um ataque assírio. A Síria devastou as 10 tribos de Israel e a capital, que era Samaria. Acabou, e até hoje não existe mais. Já Judá, com as 2 tribos, caiu um pouco mais para frente, né? A Síria caiu em 722 a.C. e Judá em 646, alguma coisa, também de Cristo, já pela Babilônia. Esses livros vão contar essa história tudinho. Depois vem o quê? Pós-cativeiro. Eles vão ficar 70 anos presos, nós estudamos isso também. Depois eles retornam para a terra. Sobre a liderança de aí você tem Zorobabel, Esdras, Neemias e mais um monte de profeta aí que vai reconstruir. E quando você termina toda essa reconstrução, termina então a parte da história, né, da parte histórica do Antigo Testamento. Aliado a isso, você tem alguns livros linkados separadamente. Você tem os poéticos, também são 5. Jó, apesar de muitos não saberem disso, é considerado um livro poético, tá? Não é porque ele canta poesia não, tá? Mas em si pela história em si. Salmos, Provérbios e Eclesiásticos. Eu esqueci de um. Cantares. Cantares e Salomão. Todos são livros poéticos. Eles têm fragmentos da história, tem situação, mas também são situações que fogem um pouco dentro do contexto que estava ali. E os proféticos, que foi assunto nosso aí das nossas 2 últimas, 3, 4 meses atrás, que são 17. Aí vai de Isaías a Malaquias, divide profetas maiores e profetas menores, lembram? Não pela grandeza do profeta, mas pela quantidade de profecias que cada um Deus usou para falar, né? Os profetas maiores, como por exemplo Isaías tem 66 livros, tá? 66 capítulos, perdão. E quantos livros tem a Bíblia mesmo? 66. Acho que é coincidência, né? Não. Tá? Isaías é considerado a Bíblia dentro da Bíblia. Nós vimos isso quando estudamos Isaías, tá? Aí ele vai um pouquinho antigo, depois ele começa a falar de Jesus, é a Bíblia dentro da Bíblia. E por aí vai, e os profetas menores.
Então você tem aí, ó, já na página 18, então, a divisão que a gente falou do Antigo Testamento. A lei, o histórico, o poético e o profético. Tá? Aí aqui a pessoa já tem uma noção de que a estrutura da Bíblia foi dividida de acordo com as divisões na sequência. Sim. Se você decora a sequência pelas divisões, fica mais fácil para você memorizar. Porque você entende a divisão e ali você sabe que os livros estão agrupados. Então você acha mais fácil e memoriza melhor quando você entende como ela foi estruturada. Então não foi cronologicamente. Não, ela não foi cronologicamente. E por divisão, por assunto. Inclusive disse que o livro de Jó foi praticamente um dos primeiros. Foi um dos primeiros que tem registro de serem escritos, né? É um dos primeiros registros de escritos do livro de Jó. Mas a Bíblia ela foi dividida em setores, vamos dizer assim. Então você tem toda a lei. É claro que em algum momento você consegue ver uma certa cronologia. Se você lê a lei, por exemplo, você vê Gênesis, se encaixa com o Êxodo certinho, eles saem, o livro de Levítico, né, Moisés escrevendo toda a lei que Deus deu. Sim, mas tem uma hora que ele sai um pouco da trilha. Por isso que não é interessante você fazer a leitura da Bíblia, igual o André falou, do jeito que você está vendo a divisão aqui, ó. Lê toda a lei, depois toda a história, depois todo o poético, depois todo o profético. Nós, por exemplo, estávamos estudando os livros proféticos. Uma parte dela estava falando da reconstrução de Israel, lembra? Do muro, do templo. E faltou, muitas das vezes aqui no estudo, a gente entrar em Esdras, em Neemias, porque eles que estavam responsáveis por isso, mas como a lição não trazia esses detalhes, ficava uma lacuna, seria um versículo que tinha que ir lá preencher, porque é difícil você falar da reconstrução, porque a gente estava falando da visão dos profetas que estavam atuando pós-cativeiro. Amós, Zacarias, Malaquias. Mas, paralelo a isso, você tem Esdras contando como é que estava sendo reconstruído, Neemias, e isso tem que se encaixar. Por isso você vai aqui, depois você volta para lá, depois você vai cá, lê a Bíblia assim, do jeito que está cá. Eu confesso, gente, eu nunca consegui, tá? Eu sempre vou fazendo por assunto. Mais um pecador que confessa. Ah, oi? Mais um pecador que confessa seu pecado. Assim, nessa ordem, já li a Bíblia 2 vezes, de 2 formas diferentes, mas assim, carreirinha, não, tá? Não consigo. Texto 3, então eu vou falar da divisão do Novo Testamento, tá? Aqui nós falamos da divisão do Antigo Testamento, lei, históricos, poéticos e proféticos. Tá nessa ordem. Não quer dizer que a história se desenvolva nessa ordem. Tá? Você vai ver aqui que muitos livros históricos se completam no profético. Tá? A classificação do Novo Testamento também tem divisão. Tá? Então a classificação do Antigo Testamento por assunto advém da versão Septuaginta, através de Vulgata, e não leva em conta a ordem cronológica dos acontecimentos relatados em cada livro. Que novidade, né? A Bíblia não está escrita em ordem cronológica. O que, para cada leitor, menos avisado, dá lugar não poucas confusões ao procurar agrupar a narrativa cronologicamente. Estudaremos a cronologia bíblica mais adiante. Então ele vai mais para frente aqui, ele vai colocar os livros na ordem cronológica para você. Aqui ele está na ordem que aparece na Bíblia. 27 livros no Novo Testamento, foi escrito em grego, mas não é o grego clássico. O que aconteceu? Lembra que nós vimos que as 4 principais impérios que assolaram a nação de Israel, né? Começando pela Babilônia. Babilônia levou Judá cativo, ficou 70 anos. Eles saíram de lá porque Ciro, da Pérsia, e isso que a Bíblia ela é incrível, 200 anos antes de Ciro nascer, já estava profetizado que ele ia lá, ia fazer a libertação, ia deixar o povo voltar para o cativeiro. Então ele voltou e Ciro tinha uma forma de governar os povos cativos dele muito diferente de Nabucodonosor. Nabucodonosor não, pegava aqui, levava vocês tudo escravidado, levava para a Babilônia, levava para a casa dele e ainda destruía a sua terra. Ciro não, vocês são meus escravos, mas vocês vão ficar aqui na terra de vocês, vocês vão cultuar o Deus de vocês, vocês vão fazer as coisas de vocês, mas vocês me pagam. Eu quero imposto. Então Ciro já tinha uma visão diferente. Então Ciro permite que o povo retorne, tudo bonitinho. Só que Ciro também não durou muito. Logo depois do Império Medo-Persa, quem vem depois? Tá? Vem o Império Grego
na pessoa de Alexandre o Grande. E ele foi assim, um dos camaradas que conseguiu criar um império muito grande. E ele teve uma visão muito interessante. Ele expandiu a linguagem grega para os 4 cantos que ele governava. Hoje o inglês não é assim, vamos dizer assim, a linguagem universal do planeta. Na época era o grego. Então, se eu quero ter um povo cativo, eu vou espalhar a minha cultura, a minha língua. A Grécia, toda vez que a gente fala em Grécia, você vê, por exemplo, cultura, monumentos, obra de arte, Jogos Olímpicos. O berço da Grécia nasceu com Alexandre o Grande. E isso foi muito importante, por quê? Porque ele espalhou a linguagem grega e grego se tornou a linguagem universal. O Antigo Testamento foi escrito em grego, tá? Não foi escrito na linguagem original do Antigo Testamento, foi todo escrito em grego. Então, são 4, como é que ele se divide? Biografia, história, epístola e profecia. São os 4 divisão do Antigo Testamento. Qual é a biografia? A biografia, o que é uma biografia? Que fala de alguém. Tá? Uma biografia é que fala de alguém. Os 4 primeiros evangelhos, tá? Mateus, Marcos, Lucas e João, é a biografia de Jesus. Eles explicam exatamente o que Jesus fez, cada um com uma visão. Tá? E aqui uma curiosidade, que até pouco tempo aí, eu até achava que o pessoal sabia. Gente, Mateus, Marcos, Lucas e João, tá? Não são todos apóstolos de Cristo, tá? Desses 4 aqui, só 2 eram apóstolos de Cristo. Dos 12, não são os 4. Quem sabe dos 4 aqui, quem eram os apóstolos de Cristo? João, com certeza? O primeiro e o último, tá bom? Marcos, gente, era um seguidor de Pedro, na verdade era discípulo de Pedro. E Lucas também era um discípulo dos apóstolos. Lucas, inclusive, ele escreveu o livro dele lendo Marcos. Tá? Lucas era um médico. Tá? Eles não eram todos os 4 discípulos de Cristo. Somente Mateus, que era apóstolo realmente, e João, mesmo João de Apocalipse, que teve a revelação, que é o apóstolo querido. Então fica aí Marcos não é aquele que teve a briga de Paulo com Barnabé, não. Não. É outro Marcos. É outro Marcos, tá? A Bíblia é muito comum, tem muitos nomes iguais. Por exemplo, só de apóstolo, né? Você tem aí 2 e 2 iguais, né? Mas enfim. Aí na hora de você fazer a leitura, isso confunde muito. São 2 Tiagos, né? 2 Judas. Aí na hora a gente fica meio perdido. Já tá falando de quem? Aí você tem que ver o contexto da história. Tá tranquilo, tá, André? Que André só tinha um. André só tinha um. Então, os 4 primeiros evangelhos, né, os 4 primeiros livros são biografias de Cristo, tá? E aqui fica uma curiosidade também, eu estou trazendo algumas informações que às vezes não está aqui, fica bom para vocês, tá? Mateus, por exemplo, quando você estuda o evangelho que escreveu segundo Mateus, você vai ver uma particularidade dele muito escrita para o povo judeu. Alguns ritos e algumas palavras, algumas situações mostram claramente que a intenção de Mateus era escrever para o povo dele. Quando você lê Marcos, você já percebe algumas características romanas. Tá? Marcos já tinha a ideia de alcançar o povo mais de Roma. Quando você vai ler Lucas, você já percebe uma influência grega, tá? Já querendo buscar mais o povo grego. João, tá? Vai ter uma matéria que já estuda só o evangelho. Ele destoa praticamente dos outros 3 primeiros evangelhos. Porque João, além de escrever para todos no geral, a intenção de João fica claramente ali mostrar a divindade de Cristo. Ele não dá tantos detalhes de que Jesus fazia no momento, mas a escrita dele está sempre querendo enaltecer a pessoa de Jesus como verdadeiramente Deus na Terra. João ele tem uma outra versão diferente dos 3 primeiros, mas fala é uma biografia como todos os outros, tá? Mas ele destoa um pouquinho. Então, só para efeito de curiosidade, então você tem os primeiros 4 que são biografias, depois você tem o livro histórico, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Por que ele é histórico? Ele vai contar a história da igreja praticamente, desde a descida do Espírito Santo até o seu discernimento por toda a parte gentílica e a conversão de Paulo e tudo mais.
Depois você vem os escritos de Paulo, né? As epístolas e também dos apóstolos. Alguns escreveram, 1º e 2º Pedro, 1º, 2º, 3º João. Tá? Então são cartas, tá? Que vai aí de Romanos até Judas. E são dirigidas para igrejas. Aqui na apostila divide bem direitinho para vocês. Ó. 9 que foi dirigido para a igreja, 4 para pessoas, 1 para cristãos e 7 para o geral, independente de público específico. Quer dizer que não serve para todo mundo? Não. Tá? E a última, né, é o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Tá? Na página 20, então, você vê exatamente essa divisão. E se eu ler nessa ordem aqui, eu vou entender o Novo Testamento? Tá? Em alguns parágrafos, sim. Você pode ler os 4 evangelhos? Acredito que deve, tá? Acredito que deve. Ele mostra a história de Jesus sobre 4 óleos diferentes. Aí você segue no Atos, depois você vai ter que fazer uma organização, porque algumas epístolas paulinas, ela vai lá na frente, ela volta aqui para trás, ela vai lá na frente, ela volta aqui para trás. Mas você tem aí a divisão, então, do Novo Testamento entre os biográficos, o histórico, que é um só, as cartas de Paulo, as cartas gerais, que aí é escrito por N outras pessoas, inclusive o escritor de Atos, tá? É também Lucas, o mesmo escritor de Lucas, é designado a ele a inscrição de Atos, e o livro profético, que vai falar sobre o fim dos tempos. Essa é a nossa Bíblia. Simples assim, né? Como é que tantos livros escritos de tantas formas se encaixam, né? Como é que você pega lá Velho Testamento, igual nós vimos, as 70 semanas de Daniel, se encaixando perfeitamente no andamento do Novo Testamento. Como é que um profeta disse exatamente que o rei dos judeus ia entrar sentado no jumentinha, de tal, estava tudo escrito no Antigo Testamento, foi se cumprindo no Novo. Particularidades da versão católica da Bíblia. Tá? Aqui está dizendo o seguinte: as Bíblias da edição católico-romana, os livros de 1º e 2º Samuel e 1º e 2º Reis, na verdade estão divididos em 1, 2, 3 e 4, não 1º e 2º Samuel. 1º e 2º Reis, na verdade, é 1º, 2º, 3º e 4º livro de Reis. É um livro só, mas não muda o contexto. Eles só juntaram, aqui não muda nada. Os livros de 1ª e 2ª Crônicas, ele tem um nome diferente: Paripomenos. Esdras e Neemias é apenas Esdras, porque tanto Esdras quanto Neemias estavam na construção do templo. Tá? Mas tem também aqui a parte dos livros apócrifos, que são 7, e eu acredito que vai ser estudado bem mais para frente. Eu estava dando uma olhadinha aqui, e eles vão, a bibliologia vai falar um pouquinho para vocês, mas só para você entender, tá? Tem o livro de Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus. Esses são livros apócrifos. Por que eles não fazem parte do cânon nosso? Perguntaram: posso estudar eles, ler eles? Claro. Contam histórias importantes, inclusive. Agora você tem que ter cuidado, porque existem alguns ensinamentos, porque quem escreveu como um livro de história e não como um livro de inspiração divina. Aqui você vai encontrar, por exemplo, oração para os mortos. Alguns falam de rituais, você tem que saber separar. Agora, por exemplo, 1º e 2º Macabeus é um livro de extrema importância histórica, porque conta uma história do povo judeu que aconteceu, que foi muito importante. Quando eles estavam ainda em cativeiro, já lá pós-Medo-Persa, início do grego, e um camarada chamado Epifânio entrou no templo, no Santo dos Santos, e ainda sacrificou o animal imundo lá dentro. E os judeus se revoltaram. E esse livro aqui conta essa história chamada Revolução de Macabeus, que não está na Bíblia. A Bíblia fala do que aconteceu, mas não dá detalhes. Então tem esses livros, tá? Mais pra frente a nossa revista vai falar um pouquinho deles. Tá no cânon católico, mas não tá no cânon evangélico. Aqui vai falar de alguns versículos, tá? Que muda de uma Bíblia para outra, não tem muita importância, vamos dizer assim, para um estudo profético nosso. Texto 4. Tema central da Bíblia. Gente, como eu falei no início, o tema central da Bíblia é Jesus. Ele mesmo declara em Lucas 24, 44 e em João 5, 9. A seguir, Jesus lhe disse:
são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Tá? Quando Jesus falou isso, falou: olha só, tudo que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos, ou seja, toda parte do Antigo Testamento, está falando de mim, e tem que se cumprir agora. Tá? Examine as escrituras, porque elas vão estar testificando de mim. Leia também Atos, aí tem umas referências para vocês darem uma olhadinha depois. Se olharmos com cuidado, veremos que em tipos, figuras, símbolos e profecias, Jesus ocupa o lugar central nas escrituras. Isto além da sua manifestação, como está registrada no Novo Testamento. Tá? Eu achei interessantíssimo aqui, não tinha visto ainda, fui ver quando eu fui estudar o livro, da página 22 a 23, ele tira a essência de Cristo de cada livro. Tá? Vocês pegaram o material hoje. Não vou fazer essa leitura toda, mas é muito interessante, pessoal. Dá uma lidinha depois. Ó. Vou começar aqui, ele fala, ó, em Gênesis, Cristo é a semente da mulher. Ele fala lá em Gênesis que da semente da mulher nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. É Jesus. A mulher é Israel. Tá? Ela que vai dar a luz. Então você já começa aí ele vai. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascal. E por aí, em Levítico, ele é representado pelo sumo sacerdote. Em Números, coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. E ele conseguiu, a revista conseguiu tirar aqui a essência de Jesus de cada livro, de Gênesis a Apocalipse. Achei muito legal isso aqui, não tinha visto ainda, tá? E quando o André me entregou o livro, eu não tinha visto nada parecido, inclusive, ou pelo menos nenhum tipo de literatura que trouxesse esse significado, tá? Você pega aí, por exemplo, vai lá em Jeremias. Jeremias, ele é o renovo da justiça. E Jeremias é o profeta, pensa num camarada que passou sufoco, tá? O profeta Jeremias, tá? Ele é o renovo. Isaías é o Messias. Em Daniel, o quarto homem da fornalha. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados dentro do fogo, tá? E o rei Nabucodonosor apareceu. Opa, tem 4 lá. Quem estava lá? Jesus. Então, Cristo é o centro da Bíblia, não só do Novo Testamento, mas do Antigo, desde Gênesis, do Apocalipse, e aqui Apocalipse ele termina dizendo: Jesus Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Cristo do Apocalipse, ele é diferente, porque é o Cristo já glorificado. Falei para vocês, inclusive, que João, né, o apóstolo João, ele teve o privilégio de ver Jesus nas suas 3 fases. Né? Ele viu Jesus na fase de 100% homem e 100% Deus. Ele viu Jesus crucificado e morto. Depois ele viu Jesus ressuscitado. Mas quando ele foi levado para a ilha de Patmos, ele ouviu uma voz e que ele olha para ver quem está chamando ele, e a palavra diz que ele cai na hora. Ali ele vê Jesus glorificado. E aí ele relata: cabelos brancos como a neve, olhos como chama de fogo, os pés reluzentes como latão, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes. Esse é o Jesus que nós vamos ver quando somos arrebatados. O Jesus morto na cruz, tá? Ele já não jaz mais assim. Nós vemos ele com toda a sua glória. Tá? João viu ele nas 3 fases. Viu ele vivo, viu ele ressuscitado e viu ele glorificado. Tá? Aí tem no final fala: Apocalipse, Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Considerando que o Senhor Jesus é o centro da Bíblia, resume os 66 livros em 4 palavras referente a ele. Eu expliquei isso logo no início. Né? A Bíblia resume Jesus em 4 partes. Preparação, o Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito preparando para a vinda de Jesus. Todo o Antigo Testamento ao tratar da preparação do advento de Jesus. Às vezes fala: é só Isaías que profetizou sobre Jesus. Não. Se você for vendo aqui, ó, o detalhe que a revista deu, tem Jesus em cada detalhe da Bíblia. Onde vem a manifestação de Jesus? Nos livros biográficos, nos 4 evangelhos. Tá? E ele fala toda a parte do ministério de Jesus nos seus 33 anos.
A explanação já é o que advém de Atos em diante, que é o que Jesus deixou para a gente. E a consumação se dá em Apocalipse, que é onde Jesus vem terminar essa parte terrena e iniciar o reino milenar e a vida eterna. Alguns fatos particulares da Bíblia. Vamos ver o que é interessante aqui. A Bíblia originalmente não era dividida em livros, capítulos e versículos. Também falei no início. É um texto corrido. Isso aconteceu aqui, ó, em 1250 depois de Cristo, pelo cardeal Hugo de Saint-Clair, abade dominicano e estudioso das Escrituras. A divisão em versículos se deu em duas etapas. Primeiro o Antigo Testamento e depois o Novo Testamento, feito por esses rabinos aí. Tá? O Novo Testamento foi em 1551. Um impressor de Paris que publicou a primeira Bíblia dividida em capítulos, ela tinha 1555, sendo essa a Vulgata Latina. Quanto às imperfeições dessa divisão, trataremos em outro texto. Por quê? Porque não é fácil dividir ela igual está aqui. Houve algumas falhas. Isso foi tratado mais para frente. Inclusive alguns erros que foram corrigidos ao longo da história. Tá? O Antigo Testamento tem 929 capítulos. Tá? São números interessantes, mas que na maioria das vezes, eu confesso para você, nem eu mesmo lembro de vez em quando. 23.214 versículos. Tá? Então, se você leu a Bíblia inteira, você leu 23.214 versículos, tá? No total são quantos? São 929 capítulos. Antigo Testamento. Tá? Estou falando do Antigo, hein? Tá? Estou falando do Antigo. Enquanto que o Novo Testamento ele tem 260 capítulos e 7.959 versículos. Assim, a Bíblia toda possui 1.189 capítulos e 31.173 versículos. Lembrando que isso muda um pouquinho dependendo da tradução, tá? Muda pouca coisa, mas muda. Esses totais variam um pouco, está escrito aqui, ó, dependendo da versão original do texto do Antigo e do Novo Testamento. A Bíblia foi o primeiro livro impresso no mundo após a invenção do prelo, aquela impressora pré-histórica que eu falei para vocês. Isso se deu em 1452 na Alemanha. Embora o quadro a seguir contenha dados de anos bem recentes, até a data da publicação dessa revista aqui, as alterações são mínimas. Então tem um quadrinho na página 25 aí, onde ele está falando para você como é que a Bíblia estava separada. Acho que isso aqui era de 2005, tinha lido isso aqui em algum lugar. Até onde 2005, nós estamos em 2020. Mudou alguma coisa com certeza, tá? Onde é que tinha? Na África do Sul, você tinha 223 porções, quer dizer, parte da Bíblia. 292 era só os testamentos, tá? A Bíblia toda, 158. Então, o que tinha de manuscrito na África? Isso daqui. Hoje, gente, está no mundo inteiro. Hoje está no mundo inteiro. Tá? A Bíblia viaja hoje aí o mundo inteiro através da rede digital, tá bom? Texto 5. Observações úteis e práticas, tá? Ué, tô dando tempo, né, ué? Já passou um pouquinho. Já passei, né? É o último, tá bom, filho? Não precisa chorar, não. Esse aqui... A mulher tá até ligando aqui que saudade. Tá? Ele vai falar só como é que você escreve capítulo, versículo, uma forma mais detalhada de você escrever. Invejoso, pastor. Um lá vai virar bisavô e nunca foi marido. Tá falando de mim, olha pra minha cara. Tá? É mais tranquilo esse aqui. Esse texto visa ajudar no manuseio e estudo da Bíblia. Temos sempre em mente o fato de que melhor proveito terá os estudos das Escrituras quem melhor souber manuseá-la. Os pontos abordados a seguir ajudarão a ter o aproveitamento que tanto desejamos nos estudos, uma vez que observados atentamente. Primeiro ele vai falar de apontamentos individuais. O que é isso, gente? Pô, tem gente que lê a Bíblia, mas não tem. Ó, até eu, de vez em quando, um rabisco daqui, um rabisco dali. E se você não anotar, o que a mente esquece, a mente falha. Deixa eu até guardar meus papéis aqui, porque isso aqui é precioso. Daí é esboço de pregação, né? Ah, pregação é um negócio que você leu ali, que às vezes você achou interessante. Já está pronto. Uma coisa que você leu às vezes é interessante. Bom, isso aqui faz casamento, que aí você anota na própria Bíblia, anota num pedacinho de papel, deixa junto, tá? Cola um post-it, enfim. Se você lê, você não anota nada, você não destaca nada, você não está lendo a Bíblia. Eu já vi gente que deixa conta de luz na Bíblia. Deve ser para pagar, né? Deus vai fazer um milagre, ela sai e paga. É isso? Não anota, bota conta de luz. Entendeu? É como dar um boleto aqui, sai e paga? Misericórdia.
Referências bíblicas. É o sistema mais simples e rápido para escrever referências bíblicas adotado pela sociedade bíblica. Ele vai dizer como é que você coloca, por exemplo, João, né? São 2 letras, sem ponto, para cada livro da Bíblia. Entre o capítulo e o versículo põe apenas um ponto. São técnicas para quem vai, por exemplo, escrever um livro, tá? Igual a esse aqui da Enciclopédia Bíblica, que é um livro. Então, se você for fazer uma referência bíblica, não se escreve de qualquer jeito, é uma técnica. Se é João, J-O, ponto, capítulo, 2 pontos, versículo, traço de tanto a tanto. Tem técnica. Aí ele vai te mostrar algumas formas, aqui a letra A, B, C, D, E, F, de como você escreve de forma correta. Não se escreve de qualquer jeito. Pastor, e no meu esboçozinho aqui, no meu rascunho, posso? Pode, aqui não tem problema não, tá? Mas se você vai escrever um documento, você vai escrever uma carta, você vai escrever uma coisa, você vai fazer uma referência bíblica, tem como fazer a forma correta, tá? Primeiro. Mas o recomendado é você treinar sempre fazer o certo. Sim. E se você acostumar a fazer errado, na hora que você precisar, você não vai lembrar. É. Você vai escrever errado, vai sair lá. Agora a história do mentiroso, né? Tá acostumado a tanto a contar mentira que ele mesmo acredita que é verdade. Mas assim, isso vem com a prática. Hoje você fez um esboço, você anotou aqui, você fez 2. À medida que você for escrevendo, você sabe. É 1, J-O, se for João, né? Aí tem as abreviações de cada livro, você vai aprendendo. Jeremias, JR, SL para Salmos. Isso vem com a prática, tá? Algumas são epístolas ou cartas, então é 1 João, porque é uma carta que foi escrita pelo apóstolo João, diferente de 1 Reis, que é um livro, não uma carta. São situações que na prática você vai pegando isso daí, tá? Aí ele fala aqui no item 3 para você sempre buscar ter um texto, um contexto, uma referência e uma inferência. Tentar explicar com geral, sempre a gente lê isso, vai muito para a prática. O que é o texto? Você pega e lê um versículo. Beleza, é um texto, né? Às vezes até um capítulo inteiro. Mas o contexto daquela história, você chegou a ver? Às vezes você pega ali, igual o André falou, pega até a metade de um versículo, né, quer aplicar. Isso é um texto, mas você esquece do contexto. Para você ter um contexto, às vezes você precisa ler um capítulo inteiro, às vezes ter mais de um capítulo, até aquela história terminar. É muito difícil tirar situações aplicáveis através de pedaços fragmentados. Pro estudante, Deus pode falar com você através de uma frase simples, você entendeu o recado. Eu estou falando aqui de estudante e não da palavra. Então não tente fazer estudo pegando metade do capítulo e achar que você vai entender a história a partir daquilo tudo. Você pode usar, igual a gente fala na linguagem interpretativa, questão da hermenêutica, depende muito do que você usar. Por exemplo, a frase muito simples. Quem já ouviu falar lá em Ageu está escrito: a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Beleza, tá? Interpretação pregativa, tá? A pessoa sempre usa para falar para você, ó, você está passando agora, não se preocupa não. O que vem depois vai ser melhor. Mas o contexto da Bíblia está dizendo: o templo de Jerusalém que foi destruído por Nabucodonosor, essa que vocês vão construir agora, a glória que eu vou colocar aqui vai ser maior do que tinha